Qual é o preço da vaidade e qual é o preço da saúde? Seria um caso de vaidade? Seria um caso de saúde? O que a gente pode entender, o que a gente pode refletir, que eu acho extremamente pertinente sobre o caso de Luana Andrade. Vamos lá? Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Fernanda Roosevelt e você está convidado a entrar neste meu universo de arte, vida e espiritualidade. Chega chegando, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, claro, se você gostar do conteúdo, e conheça o material disponibilizado aqui na rede, né? As minhas playlists, meu universo, aí eu falo muito de reencarnação, trago histórias, sou terapeuta nessa área também, de regressão de memória a vidas passadas, enfim, vem junto. Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e desencarnou recentemente para fazer um procedimento aparentemente estético. Algo que nós devemos estar mais atentos é sobre até mesmo as opiniões que a gente acaba falando. Eu não sei se nós temos tanta necessidade de conversa, se é necessidade de fofoca, o que é que acontece. Por exemplo, para mim chegou o seguinte: Fê, você ouviu falar da menina que foi fazer uma lipoaspiração no joelho e morreu? Não, eu nunca tinha ouvido falar da Luana, não conhecia, nunca ouvi falar desse reality show. Gente, eu sou um pouquinho alienada mesmo, tá? De algumas coisas que acontecem e não me sinto nem de longe na obrigação de acompanhar tudo que tem, ainda mais de universos que eu não sou muito afim mesmo, que eu não gosto, não é um tipo de conteúdo que eu consumo. Não sabia disso, eu raramente vejo TV aberta, tá? Assim, de ficar assistindo. Às vezes acompanho o jornal e é o máximo. Mas, gente, olha só, vamos contextualizar aqui essa questão. A Luana Andrade ganhou notoriedade após participar de um reality show aqui da Rede Record, ao lado do namorado João Haddad, e desde abril de 23, ou seja, desse ano, então recente, ela integrava o time de assistentes de palco do Domingo Legal do SBT, e acumulava mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, acredito que Instagram, né? Costumava compartilhar essa rotina, então ela tinha toda essa questão de ser influenciadora. Costumava compartilhar essa rotina de exercícios físicos, viagens feitas em outros países, entre eles França e Itália. O que aconteceu com ela? Vira e mexe a gente escuta falar de algum caso de lipoaspiração. A pessoa vai procurar, às vezes, por estética, mesmo por vaidade, e acaba dando ruim, né? A pessoa perde a vida ali por causa disso. Por isso que eu pergunto, qual é o preço? Mas vamos entender bem o que aconteceu com a Luana, tá? Em primeiro lugar, vamos entender. Ela foi internada na tarde de segunda-feira, dia 6. Eu tô gravando hoje, dia 12 de novembro. Sempre falo isso porque às vezes depois que eu gravei pode ter alguma nova atualização, alguma outra notícia sobre qualquer caso que eu esteja, de repente, eventualmente falando, e eu estou gravando nessa data, né? De repente o vídeo chega para você com uma nova informação, né? Já tem outras notícias, tem atualizações. No Hospital São Luís, unidade Itaim, zona sul de São Paulo, para realizar um procedimento estético. Aqui a nota do hospital traz: a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira, na unidade para procedimento de lipoaspiração realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família. Transcorridas aproximadamente 2h30 de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe. A cirurgia foi interrompida e a paciente submetida a exames que constataram um quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI, onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta das 5h30 de hoje, terça-feira 7. A causa morte foi embolia pulmonar maciça. Quando a notícia chegou para mim, uma colega chegou e falou: nossa, Fernanda, olha só, você viu essa situação que a menina morreu por conta de uma lipoaspiração no joelho? A que ponto chega uma pessoa que tem que fazer uma lipoaspiração no joelho? As pessoas vêm falando dessa maneira. A que ponto as pessoas tem que se envolver tanto nessa questão de vaidade, a obedecer aos padrões exigentes da sociedade, que muda, né, de geração para geração. Verdade é essa. Enfim, mas acontece que, pelo que estou vendo a respeito, pelo que vi dos vídeos, a verdade é que essa influência, né, ela tinha um problema mesmo nos joelhos, ela tinha um problema, uma questão de gordura ali. Mas vamos contextualizar aqui, vamos entender um pouco mais. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: me preocupa demasiado a era da burrice, tá? Demasiado, porque o que acontece? As pessoas leem uma manchete, elas leem uma chamada que é normal. Desde que o jornalismo existe, né? Desde que
foi inventado o jornal, existe uma manchete. E a manchete, ela é trabalhada, as palavras são trabalhadas para chamar a sua atenção, como um título de vídeo do YouTube, como um título de vídeo de qualquer outra plataforma. Enfim, é para chamar a atenção sobre a pessoa que criou aquele vídeo, que criou a notícia no jornal, ela vai trabalhar aquela manchete para dar um impacto e chamar a atenção para que haja uma venda. Isso não vamos ser hipócritas, que todo mundo faz. Eu mesma já comentei aqui que eu testo, às vezes, o público. O mesmo vídeo, dependendo do título, eu tenho X visualizações, tipo muitas, ou então eu tenho bem poucas visualizações. Então depende extremamente do título, que é que esse título está trazendo. Mas as pessoas tendem a aplicar mais quando a chamada é negativa. Então, só para vocês entenderem como a gente vai pro negativo naturalmente. Tanto que, se você não recebe notícia de alguém que, sei lá, foi viajar e a pessoa não te respondeu, era para ter chegado mais cedo em casa e não tá recebendo mensagem, a gente sempre pensa no pior. A nossa tendência é o negativo. Isso a gente tem que amadurecer e repensar um pouquinho na gente. Agora, todo mundo também é especialista de tudo. A notícia da menina saiu e todo mundo sai falando. Que ela é vaidosa? Sim, as mulheres tendem a ser vaidosas, não são todas, mas sim. Agora, uma pessoa que trabalha com imagem, claro que é vaidosa. Vai se cuidar, é normal. Tá dentro do que também se vende, né? Dentro da imagem que a televisão pede, que as mídias pedem e que a gente acaba comprando, direta ou indiretamente, consciente ou não consciente desse processo. Mas o que me incomoda é como as pessoas já trazem uma opinião muito... Nossa, que ridículo! Foi fazer uma cirurgia no joelho. Nossa, que ridícula! Nossa, é o excesso da vaidade, etc. Primeiro que não sabe o que aconteceu e já tem opinião. Gente, a gente tem que ser mais humilde também. Vamos lá. Amiga da influência Luana Andrade revela que a modelo tinha lipedema. Brenda Paixão, que é amiga de Luana, revelou que a influenciadora tinha lipedema e por isso optou pelo procedimento estético. Além disso, Brenda, que também participou com a Luana naquele reality show, criticou os julgamentos que os internautas vêm fazendo sobre a morte da modelo. Luana tinha lipedema nos joelhos, abre aspas, ó, vamos lá. Luana tinha lipedema nos joelhos, falava sobre essa cirurgia na época do reality show do Power, sempre foi sua vontade remover. Falou sobre isso comigo algumas vezes, trazia muitas inseguranças para ela, sabe? Enfim, acho que não nos cabe o julgamento nesse momento. O melhor que podemos fazer é orar pela alma dela e pelos seus entes queridos, porque a dor é tremenda. Fecha aspas aqui. Lipedema é uma condição vascular crônica com causas genéticas que provocam um acúmulo desproporcional de gordura nas pernas ou nos braços em comparação ao tronco. Então, observe, ela tinha uma questão, ela tinha esse problema, digamos assim, se chama lipedema, não sou médica para falar, para mim também é novidade esse assunto aqui que eu estou lendo e tentando entender. Então, a verdade é assim, eu vi que ela era assistente de palco, era uma pessoa que praticava bastante atividade física, lindíssima, lindíssima, jovem demais. O que a gente tem que entender também, que de repente a medicina não consegue saber de tudo antes, de todos os exames. Por exemplo, assim, ela fez, né, pelo que eu entendi, que os médicos falaram, eu vi os especialistas comentando, foi feito tudo que tinha que ser feito, mas não acusou que ela poderia, vir a óbito por um procedimento que de repente ela entendeu como se fosse simples. Eu me recordo do Felipe, o nosso mentor espiritual, quando comentaram o seguinte: nenhuma cirurgia em qualquer instância é simples. Ela coloca sempre a nossa vida em risco por uma razão ou outra. Aí eu vou trazer uma perspectiva espiritual. Isso de anos, eu escuto. Inclusive ele falou isso dando um conselho para alguém que foi fazer uma cirurgia que era simples também, tipo muito simples, e eu lembro disso, dele falando para essa consulente, digamos, numa sessão espírita nossa, nunca nenhuma cirurgia espiritual, nunca nenhuma cirurgia é simples. A partir do momento que vai te cortar de alguma maneira e que tem anestesia, você está correndo risco. Então, no nosso mundo físico, pelos os estudos, pela medicina, o que a ciência faz, ela entende o que é simples na linguagem da ciência, na linguagem da medicina. Mas ao espírito que nos trouxe essa informação, que é o nosso mentor, ele diz que nunca é simples, porque sempre pode colocar a gente em risco. E eu tenho um pouco de resistência a qualquer... Bom, eu tenho resistência a médico às vezes. Ai. Não sei se é porque eu tive uma infância que a gente não tinha acesso a nada e a gente se curava gripe, febre, qualquer coisa, tipo, era com melhoral infantil, não tinha outro remédio em casa, era chá, era boa alimentação. E isso ficou em mim, então a minha vida vai ali, né? Vai por esse caminho. Mas eu me recordo que o Felipe disse que qualquer cirurgia é extremamente delicada e não importa o que te digam.
Então, quando você for pensar em alguma coisa que você queira fazer por estética, ou mesmo que seja por saúde, se prepare para aquilo. Uma das questões que eu me recordo na época que ele falou era que a pessoa tem que ir muito calma para a mesa da cirurgia. Aí, vendo um pouquinho de alguns vídeos dela, assim, uma leitura minha, que eu acho que foi o que desencadeou isso, espiritualmente falando, tem uma frase dela num vídeo que diz assim, vou parafrasear agora, mas dizia algo assim, tudo que eu quero é pra ontem, tem que ser pra agora, tem que ser pra ontem. Tipo, acho que se tratava de uma pessoa muito ansiosa, que estava vivendo momentos maravilhosos em sua vida, em sua carreira, que podia ir decolar muito mais, muito bonita, muito simpática, muito carismática, porém, com a ansiedade talvez além da conta. Então, se ela ia fazer uma cirurgia, pelo que eu estou assim fazendo essa comparação com aquilo que o Felipe nos trouxe, de repente ela, não sei como foi, né, no dia a dia, mas de repente ela deveria ter se tranquilizado, desacelerar demasiadamente o seu corpo. De repente poderia ajudar, por exemplo assim, meditações antes, bastante coisas naturais que podem fazer a pessoa ficar mais tranquila, como suco de maracujá, chá de camomila, hortelã, coisas assim nessa natureza, para que você desacelere não só o teu ritmo físico, mas também o teu espírito, porque existe uma questão muito energética na hora que a gente vai mexer, na hora que qualquer corpo da gente digamos assim, que recebe essa invasão de uma cirurgia, até mesmo a própria cirurgia espiritual. Você tem que estar no ritmo daquilo. Talvez isso também responda a outras situações que a gente ouviu falar, infelizmente, que vieram a óbito por questões de estética. De repente a pessoa, ela tá ansiosa. Por exemplo, eu não sei se é o caso dela, mas não, é o caso dela, de repente, eu não sei o grau, mas aqui a amiga acabou de falar, lembrando, que eu li assim, trazia muitas inseguranças. A pessoa, quando ela é insegura, e ela estava insegura por causa disso, né, porque ela tinha essa questão, esse lipedema nos joelhos, e talvez atrapalhasse as atividades físicas, se ela é dançarina, se ela tinha uma sobrecarga de atividades físicas, quase como uma atleta por dia, então ela ficava insegura com aquela gordura, com aquela coisa que ela tinha ali no joelho e resolveu tirar. Mas aí, de repente, teria sucesso se ela conseguisse ter desacelerado um pouco o ritmo dela antes, realmente, de aprender a respirar, que é uma coisa que a gente não sabe muitas vezes. Porque essa insegurança, ela que vinha aqui aparentemente do joelho, mas de repente ela tem uma raiz mais profunda e que gerava essa ansiedade ainda mais profunda, porque tem ansiedades mais superficiais, tá? Isso nas minhas terapias, nas minhas sessões eu consigo detectar. Existem ansiedades extremamente superficiais, que tem a ver com o excesso de atividades, com a nossa rotina, também para as pessoas que de repente tomam muito refrigerante, consomem muito açúcar ou muito café, esse tipo de coisa que gera também esse tipo de ansiedade. E existe uma ansiedade do espírito, me parece o caso. Então ela precisaria de repente ter feito meditações, yoga, algumas coisas assim, que trabalha a atividade física num outro ritmo, pelo menos no período assim de 3 semanas antes de ir para a cirurgia. Ou de 1 mês antes, não sei, teria que ter conhecido, né? Mas eu trago o assunto para cá para que a gente reflita algumas coisas. Primeiro, essa questão de que toda cirurgia é um risco. Isso foi algo que o Felipe falou, que eu acredito e que isso aqui é uma situação que para mim se comprova. Dá para entender que é um caso isolado. Ou seja, se você vai fazer alguma cirurgia por saúde, por estética, não importa teu objetivo, isso é uma questão completamente sua. Mas aprenda a lidar com o teu corpo e com a energia do seu espírito de maneira que não haja choque na hora da cirurgia, tá? Se porventura ela foi levada mais por vaidade do que por saúde, isso é uma questão que só pertence a ela. A reflexão que eu trago aqui, que de repente serve para quem está assistindo o vídeo, como serve para mim também, de um aprendizado mais espiritual, se ela foi levada por vaidade mais do que por saúde, se é o caso, de repente ela tinha isso por missão de vida, de não se entregar tanto a uma vaidade que de repente a acompanha muitas outras encarnações. Como casos que eu já trouxe aqui para o canal, daquele espírito que inclusive a gente não concluiu ainda, que é o da alma viajante. Sempre, todas as vidas, ele tem que desacelerar o ritmo dele quando está na estrada. E ele não consegue desacelerar, e acaba sofrendo acidente e desencarna por conta de acidente. Então, de repente, você faz um acordo antes de reencarnar, vamos supor, uma suposição, vamos supor, você vai nascer toda perfeita, você vai viver no meio artístico, você, de repente, vai ter esse caminho, que é o que ela já tá nela, que de repente é a vibe dela, tipo a energia dela, a personalidade do espírito mesmo, só que você não pode exagerar. Se exagerar, você vai acabar voltando pra cá. Pode ser, eu não sei, de fato eu não sei. Mas tem coisas, tem casos que eu já acompanhei, que eu soube,
que foi esse o contexto. O dela, de fato, eu não sei, mas uma coisa eu detecto, a ansiedade foi, no espírito, o fator do choque também. Podemos ter explicações e sempre vai haver uma explicação científica para as coisas, mas existe uma ciência espiritual paralela, que a gente ainda não tem acesso a tudo, mas isso eu trago para vocês. Outra reflexão que traz, além da questão da cirurgia, que a gente tem que ter essa cautela, então guarde isso para você, que é importante sim. Gente, pode ser, sei lá, no dente a cirurgia. Tem que ter tranquilidade, tá? Outra questão que traz é realmente essa indústria da vaidade, do exagero, sabe? De as mulheres estarem, parte da gente se entregar demais a essa vaidade e nunca tá satisfeita, nunca tá tranquila por dentro, segura por ser mulher, independente da cor do teu cabelo, independente das tuas linhas, das tuas marcas do tempo, independente de tudo, sabe? Mas eu entendo que as pessoas que trabalham com imagem sofrem ainda mais. Se a mulher que não precisa da imagem dela para o seu trabalho, para o seu ganha-pão, sofrem. Imagine as que estão na televisão, porque uma coisa é certa, os homens, aí eu falo como atriz, os homens conforme vão envelhecendo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer indústria, na indústria cinematográfica nos Estados Unidos, isso é bem cruel também. Conforme o homem vai envelhecendo, mais o cachê dele é alto e mais papéis, mais oportunidades de trabalho ele tem. E a mesma coisa não acontece à mulher. São poucas. Tá ficando velha? Não vai vender igual. E a culpa é da gente, que quer comprar aquilo que só é bonito. Mas aí cada um com a sua opinião. Cada um com aquilo que lhe engrandece os olhos, digamos assim. Não sou hipócrita, eu sou vaidosa, falo isso o tempo inteiro, mas vaidade também tem que ter limite. A gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar. Sempre. Saúde em primeiro lugar. Sempre. Se alimentar bem, o espírito estar saudável também, a mente estar saudável também. De você ter uma boa energia para você viver. Ai, tem uma gordura aqui, tem uma gordura ali. Cara, eu quase já fui assim, na minha adolescência eu queria ser modelo. E aí eu nunca tinha oportunidade, minha família não deixava, porque eu não podia ser modelo, porque era uma profissão que me desvalorizaria, porque, eu escutei tanta coisa naquela época, mas enfim. Mas eu gostava muito, eu sempre gostei de moda, sempre gostei desse universo. Só que eu achava na minha cabeça que eu estava gorda, que era por isso que eles diziam não. Houve um período que eu fiquei só na folha de alface. Hoje eu olho para trás e eu penso, meu Deus, como eu estava frágil, como eu estava, doente também da cabeça naquele tempo. E eu cheguei a pesar, eu tenho 1,75, eu cheguei a pesar 50 quilos. Então, eu estava bem magra e eu estava muito feia. Eu olho para algumas fotos que eu tenho, meu Deus, como eu estava feia. Eu continuo magra, mas hoje eu peso 58, 59, que é o padrão, que é o meu padrão, assim, de peso. Mas eu estava influenciada, não é que eu estava só influenciada, eu criei na minha cabeça que eu não tinha oportunidade porque eu estava gorda. Enfim, mas não era o meu caminho mesmo. Nós temos que cuidar, sim, para que a nossa mente não fique entupida de más informações. Porque eu acho que a primeira beleza é quando você está em paz e de bem com você mesma. Que você olha no espelho e que você goste do que você vê. E não que você queira ver um outro rosto, ou que você queira ver um outro corpo. Que você esteja bem com você. E aí você vai ver que as coisas ficam melhores. E você vai saber dizer não, até para você mesmo, quando você vê que de repente está indo para para um caminho que não vai ser muito saudável. Fique em paz com você. Infelizmente, o mercado ele é assim. E a gente também tem culpa, a gente que compra isso tem culpa. A gente que compra o filme porque tem um ator bonito e às vezes a história nem vale tanto, a gente também tem culpa. Mas entendo, o processo é esse. Eu já abri mão disso. Eu de tanto estudar arte, de tanto estudar o cinema, eu já abri mão disso. Se a pessoa não está atuando bem, para mim não importa a beleza. Se ela não está atuando bem, olha, é como um livro. Eu não termino o livro se o livro está mal escrito. Pronto. Falei. Voltando a Luana, ela recebeu várias mensagens de pessoas, né, importantes aqui. João Haddad, que é namorado, que publicou nas redes sociais aqui, olha, sobre a influenciadora, prestou uma homenagem. Abre aspas, estou dilacerada e vivendo meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e muita dor no coração que eu me despeço da minha Luana. Ai, que triste. Da minha princesa, da minha linda. Foram 2 anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar. Ai, que triste. Ai. Gente, eu sou muito sensível quando eu leio as coisas. Eu sinto a dor da pessoa, assim. Quando eu vejo, quando eu olho nos olhos. Então,
sou eu, meu jeitinho, só pra vocês entenderem que já não conhece, não viu o vídeo meu ainda, né? Ui, foram 2 anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz. Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor, fecha aspas. Do Celso Portiolli, que ela trabalhava, Neymar e Gabriel Medina também, então figuras assim muito conhecidas que deixaram essas mensagens aqui para ela. Muito bonito, né? Mas essa do namorado foi, nossa, super impactante também. E deixa eu comentar algo que é importante. Sabe que quando uma pessoa parte e fica uma dor imensa e um vazio às vezes dentro de nós? Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu deixo a dica, que é para o espírito é importante. Agradeça. Até se for um animalzinho, bichinho de estimação, agradeça. Então uma das maneiras mais lindas que de repente a gente precisa se educar cada vez mais no ato da despedida de alguém é agradecer. Agradeça aquela pessoa, agradeça o que ela fez, agradeça por ela ter estado na sua vida. E agora a emoção bateu em mim aqui. Agradeça por tudo, assim, sabe? Pela trajetória dela com você, agradeça pelo que você aprendeu. Mande boas energias para que ela consiga fazer uma caminhada boa do outro lado também. Que é sofrido para todos os lados, né? Que lá, o espírito, quando ele vai para a colônia, quando ele é bem abraçado pela espiritualidade, então, né, que a energia tá bacana, que é o caso dela. Ela tá bem assistida, isso já deu para sentir que tem leveza no espírito dela. E então, ela tá bem assistida, tá? Eu trago a minha leitura para cá para reflexão, não é julgamento, não sou dona de verdade nenhuma, tenho as minhas experiências, você tem as de vocês, eu só sinto muito lamento mesmo, sabe, esse pesar pela família dela, por quem trabalhou com ela, pelas amigas, pelos familiares e por ela, que ela seja bem recebida no mundo espiritual, que ela aceite, que ela entenda. E aqui para fechar, a gente tem uma frase que ela deixou escrito. 5 dias antes de sua partida, a jovem chegou a publicar um vídeo com os melhores momentos de 2023 e escreveu, nossa, parece até que é um vídeo de despedida, né? Chegou a publicar um vídeo com os melhores momentos de 2023. Escreveu, abre aspas, nem acabou ainda, e quanta gratidão por esse ano de 2023. Não parece? Uma despedida? Não vi esse vídeo não, tá? Não vi esse vídeo. Meus mais sinceros sentimentos a todos. Fica pra gente a reflexão. Ah, não posso deixar de comentar. Quer fazer terapia comigo? Terapia quântica, terapia de vidas passadas, para tratar a sua alma, para chegar lá no fundo e ver o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender, enfim, um norte para você que se sente perdido na vida. Entre em contato através do e-mail fernandahuser.terapeuta@gmail.com e também, se você quiser adquirir o livro e receber autografado na sua casa, entre em contato também através desse e-mail. Você pode receber o meu livro que eu conto a minha história de vidas passadas. fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Me despeço aqui agora. Um beijo para vocês, deixa sua curtida para mim, me acompanhe aqui, me acompanhe também no Instagram. Um beijo na alma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.